Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. O título da nossa aula de hoje é Poema e Poesia. O tema da nossa aula, pode colocar na tela, por favor, é o gênero poema. E a habilidade que iremos trabalhar é inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nestas formas, de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, as sociedades, as culturas, considerando a autoria e os contextos social e histórico de sua produção. Quem vai dar a aula de hoje é a professora Andréia. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Vamos aos objetivos da aula. Interpretar e explorar o gênero textual poema e suas características. Estimular as experiências sensorial e de abstração por meio do texto poético e enfatizar a presença de palavras e expressões de sentido conotativo na poesia. Lembrando que essa é mais uma aula de revisão também, porque vocês já trabalharam o gênero textual poema, lá no comecinho, acho que do bimestre, né? Acho que Dani? sim. Acho que eu falo Dani porque a Dani estava antes, né? Chegou antes aqui, então a Dani já sabe um pouquinho mais. Na aula de hoje, então, exploraremos o gênero textual poema e suas características. E esta aula também é um subsídio, uma referência a assuntos abordados na situação de aprendizagem 4 do Caderno do Aluno, volume 2, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, com os conhecimentos prévios, ok? Vou fazer 3 questões e vocês vão tentar respondê-las aí por meio do chat, ok? A primeira: você se lembra das características do gênero textual poema? Então, coloca 1 e coloca a resposta, para o Dani não ficar perdida aqui, tá? A 2, você já leu ou escreveu algum poema? E a terceira, podemos dizer que poesia é o mesmo que poema? Se você, na terceira, conseguir dar uma justificativa, vai ser bem legal, ok? Vamos lá, eu vou dar para vocês 3 minutinhos para responder essas 3 primeiras, ok? Até daqui a pouco.
Vamos lá, Dani? Respostas? Temos algumas, então vamos lá. A Maria Alice colocou eu lírico, né, na primeira, Ok. uma característica. Uhum. Já a Sara e a Mariana, elas colocaram versos, estrofes, rimas. A Alessandra colocou pequenos versos com rimas algumas vezes, né? Uhum. A Ellen colocou rima, criatividade, poesia. Já na 2, se eles leram, né, ou se eles já produziram essa pergunta, eles colocaram, a Raquel colocou sim, ela já leu e já escreveu. A Amanda colocou que sim, que já produziu, mas que ela não se considera boa. Uma opinião pessoal dela. E a 3, o Pedro, colocou assim, muitos se limitaram a responder sim e não, mas o Pedro tentou justificar. Tá. A poesia pode ser em forma de um poema, sim, mas não necessariamente. Nossa, qual é o nome dele? Pedro. Ô, Pedro, parabéns, Pedro. Muito bem a sua resposta, hein? Adorei. A Ana Sofia colocou não. Cada um tem suas características. Tá. A Isabela colocou não, é muito diferente, mas não explicou muito detalhadamente. E é isso, Deia. Vocês lembraram de algumas características, sim. Colocaram algumas coisas que são legais. Foi Pedro, né? Já esqueci, foi Pedro, Foi Pedro. né? O Pedro deu uma resposta muito boa. Vamos para o próximo slide, que eu vou conversando com vocês. Então, você se lembra das características do gênero textual poema? Vamos lá, o próximo slide, que é o relembrando. Características do gênero textual poema. Eu lírico ou eu poético, tanto faz, eu posso falar tanto uma coisa quanto outra, é a voz que fala, expressa sentimentos no poema. Eu falo para os meus alunos que é muito parecido, o eu lírico é como se fosse o narrador dentro do poema, tá? Mas o nome dele é eu lírico, é como se fosse, ok? Verso é cada linha do poema, né? Uma unidade rítmica. A estrofe é o conjuntinho de versos. A métrica representa o número de sílabas poéticas num verso. Nós temos sílabas poéticas que são diferentes das separações de sílabas que nós fazemos às vezes nas palavras. O ritmo, que é a alternância de sons fracos e fortes, então isso atribui ao poema um ritmo, né? uma melodia. E a rima, que é igualdade ou semelhança de sons entre as palavras de diferentes versos. Versos sem rima são denominados versos brancos ou soltos, ok? Essas são as características. A segunda era pessoal, né? Se você já leu ou já escreveu algum poema, e 2 alunas disseram que já escreveram. E você dizer, eu não lembro o nome da que falou que... Amanda? Amanda, você que disse, mas acho que eu não sou boa. Amanda, coloca isso na rede social, não é você que vai falar isso. Às vezes a gente escreve e acha que não está legal e o outro gosta, né? Isso, a gente escreve para os outros. Então, coloca, né? Você vai ver que vai fazer sucesso. E a terceira é, podemos dizer que poesia é o mesmo que poema? Podem colocar para mim o slide agora, onde está a poesia? Que aí eu vou lendo para eles. Olha só. A poesia pode estar em todas as coisas, considerando os mais corriqueiros dos gestos, nas mais despretensiosas atitudes, passando pelas diferentes manifestações artísticas, como artes plásticas, fotografia, música e teatro, e não apenas na literatura. Quando há poesia, a palavra liberta-se de seus significados habituais e ressignifica-se sob diferentes concepções, estabelecendo um jogo inusitado entre significante e significado e passando a ocupar um lugar de abstrações. Assim, estará além do explicável. Fazer poesia é abusar do sentido conotativo, né, o sentido figurado das palavras. É colocar a criatividade a serviço da vontade de provocar no leitor uma experiência sensorial, íntima e individual, pois o que soa poético para um pode não representar nada para o outro. Então, vejam só, o que o Pedro respondeu está certíssimo. Eu não tenho só poesia quando eu tenho um texto escrito em versos, então, que aí eu estou me referindo à estrutura, quando eu tenho um poema, né, Dani? Sim, uma música pode ter poesia, Sim. né? E aí, às vezes é escrito em prosa, não necessariamente em verso, porque temos também diversos tipos de música. A chuva, o barulho da chuva, Sim. às vezes, com aquele silêncio numa montanha, pode ter uma poesia ali. Na verdade, eu falo que é bem assim, é o seu olhar
para as situações, é o seu olhar para os gestos. E por isso que no finalzinho do texto está dito aqui que para cada um a poesia acontece de forma diferente. O que é poesia para mim pode não ser para você, né, Dani? E vice-versa. Tem uma aula que a gente deu no EJA, né, Déia? Que Aham. inclusive eles podiam assistir, porque é para o 7º ano também do EJA, Uhum. que retrata poema, poesia, que você falou brilhantemente bem. Isso. Vale, assim, prestar atenção nisso tudo, que quando a gente fala também, olha, assim, estar além do explicável. Muitas vezes, a poesia, ela está além do explicável mesmo. Quem nunca viu alguma coisa e se emocionou? Sim. Né? Ouviu uma música e se emocionou, leu um livro e se emocionou. Filmes, né? E se emocionou, exatamente. Então, a poesia está além, exatamente o que você falou, do justificável. A gente não consegue determinar o que é uma poesia. E quantas vezes você sai do cinema chorando, né, em prantos, o filme foi ótimo e você sai pensando, nossa, por que eu estou chorando tanto até agora? É inexplicável, mas é algo que te tocou, né? Algo que de alguma forma foi poético para você, ok? Na sequência agora, nós temos um convidado especial, que é o professor Varley Xavier. Ele é professor, ator, dramaturgo e contador de histórias. Ele trabalha hoje com educação socioemocional. O professor Varley Xavier é muito gente boa, muito inteligente. Procurem o professor Varley nas redes sociais. E o professor Varley faz parte de um projeto, juntamente com aquela psicóloga que veio falar para a gente também sobre os bichinhos de pelúcia. Tá? Então, preciso agradecer assim, grandemente os dois. Os dois foram ótimos. Ok? Então, vamos lá. O professor Varley, então, é que vai recitar aí um poema chamado Tempo de Super-Heróis. Vamos lá? Meu nome é Varley Xavier, eu sou professor. Eu adoro estudar a mente humana e eu adoro ajudar as pessoas a despertarem o próprio poder. Assim como o professor Xavier do X-Men faz, não sei se você conhece. E é exatamente por isso que eu costumo brincar que eu sou o professor Xavier. E eu vou trazer hoje aqui um poema para vocês chamado Tempo de Super-Heróis. Ah, como era divertido ser um super-herói. Saltava, desaparecia, aparecia em qualquer lugar, a todo momento, diferente em cada fantasia. Quantos poderes, quantas vitórias. Derrotas somente para os adversários. Problemas, motivos para o nascer de um novo super-herói. Eles não se esgotavam, não se cansavam, não desanimavam. Simplesmente transformavam-se. Que saudade daquele tempo. Daquele mundo, daquelas guerras, daqueles perdedores que, sem rancor algum, propunham uma próxima batalha, ainda que para simplesmente perdê-la, porque indispensável era brincar. Brincar de lutar, brincar de vencer, brincar de perder, brincar de morrer. Mas, na verdade, continuar a viver. Ok, muito obrigada, professor Varley. Esse poema é meu. Obrigada, gente. Palmas para mim. Vamos lá. Ela lembrou dessa vez de falar que é Amanda? dela. Cadê a Amanda? Amanda, né? Amanda? Foi a Foi. Amanda? Que falou que não... Foi a Amanda. Amanda, eu também acho que eu não sou muito boa, mas eu mando para frente. Faça como eu, ok? Vamos lá. A gente leu, então, agora, a gente ouviu, né? O poema Tempo de Super-Heróis. Eu gostaria que agora a gente passasse para eles, então. A gente faz uma releitura só para vocês entenderem assim, a estrutura e tudo mais. Então, olha lá. Ah, como era divertido ser um super-herói. Saltava, desaparecia, aparecia em qualquer lugar, a todo momento, diferente em cada fantasia. Quantos poderes, quantas vitórias, derrotas, somente para os adversários. Problemas, motivos para o nascer de um novo super-herói. E eles não se esgotavam, não se cansavam, não desanimavam. Simplesmente transformavam-se.
Que saudade daquele tempo, daquele mundo, daquelas guerras, daqueles perdedores que, sem rancor algum, propunham a próxima batalha, ainda que para novamente perdê-la, porque o indispensável era brincar. Brincar de lutar, brincar de vencer, brincar de perder, brincar de morrer, mas, de verdade, continuar a viver. Por que eu coloquei novamente para vocês? Porque há algumas questões que vocês precisariam estar vendo o texto, né? Saber como ele está, qual é o formato dele, né? Qual é a estrutura desse texto. Então, vocês viram, nós temos vários versos, né? Ele é direto, ele não tem uma separação de estrofes, já vou adiantar para vocês, ele é direto, não está separado em estrofes, mas vocês perceberam que está escrito em versos, ok? Então, vamos às questões e, conforme elas forem aparecendo, a gente vai comentando mais, tá? As duas primeiras, vamos lá. Pode-se afirmar que o texto lido é uma poesia, um poema, um conto ou uma notícia? Eu gostaria que fosse uma resposta aqui, mas eu vou precisar aceitar duas aqui, pela forma como a pergunta foi feita, certo? A segunda, quanto à estrutura, que característica do texto justifica a resposta dada à questão anterior? Então, olha só, pela segunda questão, eu percebo que na primeira eu deveria colocar só uma resposta. Mas tudo bem, eu aceitarei duas na primeira. Ok? Vamos lá, 2 minutinhos aí para essas duas questões. Então, vamos lá. O Nicolas e o Caleb colocaram poema. A Ana Beatriz colocou poema e poesia. A Sofia colocou poesia e conto. Tá. Quanto a 2, o Caleb colocou que o que justifica aí a relação da estrutura são as rimas. A Iele colocou poesia porque não tem estrofe. A Heloíse colocou poesia e colocou que está em versos. O João Pedro colocou é um poema, tem eu lírico, tem rimas, etc. A Alice colocou poema e poesia e está dividido em versos. Tá, então vamos lá. Como eu falei, a primeira, pode projetar para eles o conferindo as respostas. Eu coloquei poema, mas agora eu fui ler para vocês, vejam só, a gente lê 1000 vezes, então eu entendi que eu precisaria aceitar aqui poesia também. Então, ok, quem colocou poesia, tá certo, né? Só pela segunda é que, quanto à estrutura, que característica do texto justifica a resposta dada à questão anterior, aí o que justifica ser um poema, na verdade,
Quanto à estrutura, é estar escrito em versos, ok? Porque eu poderia ter a poesia escrita em prosa, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas é a contraposição, poema e prosa. Prosa é o texto que eu escrevo por meio de parágrafos, né? E por que se chama prosa? Porque se aproxima mais da forma como nós falamos, tá? E o poema escrito em versos, ok? Quanto à estrutura, seria essa a resposta. O texto está escrito em versos, tudo bem? Alguns colocaram rima, que eu não considero que tenha, embora os últimos versos ainda você tenha um viver, Os verbos estão no infinitivo, vencer, né? perder, morrer e tal. Mas talvez quem colocou rima tenha pensado na questão do ritmo. Ritmo tinha, né? Tem uma melodia e tem uma cadência, né? Mas não tinha necessariamente rima, ok? Alguma coisa, Dani? Acrescentar? Alguém colocou eu lírico também, que eu não lembro. Desculpa. Eu mencionei Sim, o nome lá em cima. Sim, eu lírico, tudo bem, mas quanto à estrutura, só colocar a questão dos versos, ok? Vamos lá. Mais 3 questõezinhas e mais 2 minutos. Vou ler as 13, então. A pergunta: o poema apresenta rimas? Olha lá. E a 4. Que nome se dá à voz que fala num poema? Eu comecei falando sobre isso, hein? E 5. Quem é o eu lírico do poema lido? Justifique sua resposta. Essa eu já até sei algumas que vão chegar. Mas vamos lá, é para vocês pensarem mesmo, tá? Então, a 3, se o poema apresenta rimas ou não. A 4, qual o nome que se dá à voz que fala num poema, se é narrador ou eu lírico. E quem é o eu lírico do poema? E, por gentileza, justifiquem a resposta. Como a 3 e a 4 são razoavelmente fáceis, a 5, a mais difícil, tentem estender um pouquinho a resposta. 2 minutos para vocês, vamos lá? Dani? Então, vamos lá. Muitos colocaram na 3, perdão. Sim, né? Michael, Vivian, Tá. Ana Laura, Guilherme, embora o Anderson tenha colocado não. Uhum. Agora achei interessante a resposta da Ágata, porque o poema apresenta rimas, ela colocou estrofe. Tá. Agora, a 4, que nome se dá à voz de quem fala num poema? Nicole, João Pedro, Júlia e muitos outros colocaram eu lírico. Ok. Né? Tivemos alguns que colocaram a Ágata, por exemplo, narrador, Leandro, narrador, Guilherme, narrador, tivemos. Tá. E a 5, quem é o eu lírico do poema?
O Anderson colocou a professora, porque foi ela quem escreveu o poema. Uhum. E alguns colocaram o narrador. O Hudson colocou os heróis. O Rafael colocou a voz do poema. Natália colocou não sei explicar. O Carlo colocou o leitor e só pontuando. O Ivan colocou aqui, nunca ninguém fala meu nome, eu participo de tudo. Pronto, Ivan, falei. Pronto. Agora você podia ter colocado a resposta que eu ia ler também. Pois é. Vamos lá. Coloquem o conferindo respostas para eles que eu vou comentando. Então, olha lá, eu já tinha até dado a dica, né? O poema apresenta rimas? Não, o poema não apresenta rimas, ele apresenta ritmo, ok? Então, logo os versos são brancos. A4, que nome se dá à voz que fala num poema? Eu até comentei com vocês que eu falo para os meus alunos que o eu lírico é como se fosse o narrador no poema, ok? Mas não é narrador, é eu lírico, tá? E quem é o eu lírico do poema lido? Justifique sua resposta. Eu fiz essa pergunta porque eu tinha certeza que alguém responderia que o eu lírico era a professora. Alguns. Né? Eu tinha certeza que alguém responderia assim. E o que acontece? É comum acontecer essa confusão, né? Até que vocês tenham bastante contato com esse tipo de texto. Então, o que acontece? Eu sou a autora do texto, mas eu não sou aquela voz que falou lá. Né? Aquela voz que fala lá é a voz de um adulto. Ah, posso ser eu também? Posso, mas não especificamente, pode ser qualquer outro adulto. Porque o texto começa assim, ó. Ah, como era divertido ser um super-herói. Então, saltava, desaparecia, aparecia em qualquer lugar. Então, ele vai mostrando, ele vai dando a saudade, né? Isso. Representa uma saudade. Ai, como era divertido ser um super... Tem uma nostalgia por trás. Exatamente, isso. Então, o eu lírico só pode ser um adulto. Tanto que a gente não pode nem especificar se era homem ou mulher, porque em nenhum momento eu dei a dica aqui. Às vezes, o poeta coloca uma dica que você consegue saber se é uma voz feminina, se é uma voz masculina. Né? Aqui não, é só a voz de um adulto, ok? Então, o eu lírico é um adulto, pois demonstra-se com saudade da infância. É o que a gente consegue aprender daqui, certo? Vamos lá, continuando? Estrofe, na questão de estrofe, não há estrofe, né? Eu falei que a gente não tem uma separação de estrofes que a gente consiga enxergar. Ele está inteiro o poema, então a gente consegue enxergar aí os versos, né? Não separadinho, aquele conjuntinho de estrofes, ok? Vamos para as próximas questões. Olha só. No verso Que Saudade Daquele Tempo, a que momento o eu lírico faz referência? Já deu dica. Já dei dica, nós já falamos aqui. Tem até uma fotinho que ajuda, né? E a sétima, por que as palavras guerra e batalhas estão entre aspas? Explique. Por isso que eu quis que vocês acompanhassem o texto, né, aí na tela, porque se fosse só lido, você não entenderia a questão de que guerra e batalhas estavam entre aspas, ok? Então, vamos lá. 6 e 7, mais 2 minutinhos. O que significa que saudade daquele tempo? Então, a que momento, na verdade, se refere e explicar os sentidos de guerras e batalhas. Vamos lá? 2 minutinhos.
Dani? Vamos lá. Giovana, 2 Giovanas logo em seguida responderam. Gabriel e muitos outros, Vitória, Luciene, Gabriele, colocaram infância. Boa, muito bem. E a outra Gabriele colocou passado. Tá. João Vitor também colocou passado, Douglas também colocou passado. Tá. A 7, o Newton colocou, porque era brincadeira, era coisa entre criança. Nossa, que máximo. Uhum. A Maria Clara também colocou brincadeira. Eu gostei da resposta da Luciene. Não era real, Ah, legal, muito né? bem. Então, eles Olha, lembraram daquilo que eu comentei com você aqui nos bastidores. E muito bem, vocês foram muito bem nas respostas, é isso mesmo. Pode projetar para eles o Conferindo Respostas, questões 6 e 7. Então, vamos lá, ó. No verso Que Saudade Daquele Tempo, a que momento o eu lírico faz referência? No verso Que Saudade Daquele Tempo, ó, a resposta completa, o eu lírico faz referência à infância dele. Quem colocou passado, ok. Porque o passado de um adulto é uma infância, sim. Quando era criança, né? Isso, ok? Também estaria certo, né? Não tão específico, mas estaria certo. A 7ª, porque as palavras guerra e batalhas estão entre aspas, explique. Ok, as palavras guerra e batalha estão entre aspas, porque representam, na verdade, as brincadeiras de super-heróis propostas na infância. Ideia. Oi. O Gustavo colocou assim, ó. Porque as batalhas eram fictícias, não eram de verdade. Nossa, Adoro muito quando bem. vocês elaboram assim uma resposta. Olha, 7º, vocês estão assim. Eles lembraram do muito sentido figurado que você falou que tem na poesia, né? Isso. Que não é real, nem tudo que é colocado é real, vai no sentido literal da palavra. Não, isso mesmo, muito bem. Vamos lá, olha, ó, mais uma perguntinha. Pode deixar o chat aberto, por favor, agora. Eles vão fazer com a aula rolando, ó. Questão 8. Releia os versos a seguir. Olha lá, vocês vão responder, hein? É Pode só para abrir o assinalar chat. uma questão, hein? Vamos lá, uma alternativa, desculpa. Ó, brincar de vencer, brincar de perder, brincar de morrer, mas, na verdade, continuar a viver. Os versos em destaque representam a figura de linguagem denominada: letra A, personificação, letra B, metáfora, letra C, antítese ou letra D, comparação. Brincar de vencer, brincar de perder, brincar de morrer, mas na verdade continuar a viver. O que é aí bem mais claro que a gente consiga? A maioria, Beatriz, Maria Eduarda, Matheus, Gabriela estão colocando metáfora. Vários estão colocando B. O Diego colocou a C, antítese. Né? Aí temos a D também, Maria Helena, antítese. Opa, a D, desculpa, comparação. Tá. A Prosilma, C, antítese. Boa, Prosilma. Ó, vamos lá, vamos seguir a Prosilma aqui. Mas a maioria colocou B, tá, Deia? Tá, então vamos lá. Ó. Vou falar rapidinho de cada uma. Personificação é a figura de linguagem que você atribui a seres inanimados características de seres animados. Então, principalmente as características aí dos seres humanos. Fábulas temos muitos, né? Tivesse ali, por exemplo, uma borboleta que brincava de vencer, por exemplo. Isso, ok. O sol acordou mais cedo, por exemplo, né? Então, o sol não acorda, a gente atribui essa característica a ele. Metáfora é quando eu faço uma relação, estabeleço uma relação de semelhança, né, entre duas palavras, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Existe uma relação ali de semelhança entre as duas, né, de características semelhantes, mas eu não utilizo a palavrinha indicativa de comparação. Por exemplo, como, né? Eu posso falar... A professora Andréia... como, de repente, o né? O verbo de ligação. Ele é alguma coisa também, que às vezes atribui a metáfora. Então, eu não uso o como, eu uso o exatamente. Eu posso falar, a professora Andréia é uma onça. Sabe o que eles que podem mentira, ter associado, Dé? Que, de repente, o texto como um todo, ele associa a uma brincadeira, a uma metáfora que não é real, mas aqueles versos que você colocou especificamente... Ó, o que a gente tem? A gente tem vencer e perder, que são palavras de significados contrários, né? E a gente tem morrer e viver. É o que ficou mais forte aqui. Então, por isso, antítese. E a comparação, a gente, quando fala de metáfora, a gente sempre fala de comparação junto e só demonstra que a diferença entre as duas é bem o conectivo de comparação, ok? Então, a resposta correta era a letra C. Vamos para a próxima. Pode deixar o chat aberto. Vamos tentar fazer. Ao falar sobre derrotas e problemas, o eu lírico demonstra que a infância dele foi positiva ou negativa? Dani?
Vamos lá. Se vocês conseguirem explicar um pouquinho, fica melhor, tá? Quero saber. Gente, para Derrotas de e copiar problemas. o que não precisa. Eles estão copiando um monte de mensagem que não é o foco. Vamos lá. Derrotas e problemas. Demonstra uma infância positiva ou negativa Beatriz para ele? colocou negativa, Lucas e Kaique colocaram positiva, Antonella colocou positiva, Gabriel, Pedro, positiva. Então vamos lá, olha só. Quando o poeta fala, quantos poderes, quantas vitórias, derrotas somente para os adversários, problemas, motivos para o nascer de um novo super-herói. Derrotas e problemas representam algo negativo para eles? Muito pelo contrário. Era uma oportunidade de sair da zona de conforto e partir para uma próxima brincadeira, ok? Daqui a pouco eu coloco a resposta. E a 10ª, olha só, defina com uma palavra do texto o que significa viver para o poeta. Vejam que houve uma repetição aí de palavras. Alguém colocou, Dani? Eu acho que travou. Travou? Eu acho que travou o chat porque não está subindo mais respostas. Está aberto? Você não quer, de repente, falar da 9 enquanto eu tento ver se sobe as respostas, Deia? Vamos lá. Eu vou falar, mas não coloquem a resposta para eles ainda. Eu vou falando, eu leio a resposta, depois a gente põe no final. Ao falar sobre derrotas e problemas, o eu lírico demonstra que a infância dele foi positiva ou negativa? Explique. A infância do eu lírico foi positiva? Pois, segundo o ponto de vista dele, as derrotas eram somente para os adversários e os problemas, estímulos para o nascer de um novo super-herói, certo? Então, a infância dele foi somente alegria, ok? Aí temos a 10. Isso, a 10ª. É só uma palavrinha que é para colocar na 10ª. A Lara colocou 2. Continuar a brincar. O Gustavo, aproveitar a infância. A prof nunca vai falar meu nome, mas é positiva. Laia. Tá. Para o poeta, viver é só uma palavrinha. Quem consegue com uma palavrinha só? Viver é brincar. Brincar. Stephanie. Quem falou? Stephanie. Muito bem, Stephanie. Isso aí. Viver para o poeta é brincar. Vamos lá. Eu vou passar. Maurício também colocou. Colocou? Brincar. E implorou para ler o Beleza. comentário. Pronto. Ok. Eu vou ler só a atividade para compartilhar. Que tal, então, um olhar poético para a ilustração a seguir? Agora é sua vez de traduzir por meio de palavras tudo que a imagem provocou e despertou em você. Vamos lá. Deixe o seu eu poético aflorar. Ressignifique-se. Compartilhe com o seu professor e conosco também. A imagem, deixem para eles a imagem, por favor, para compartilhar. Então, a partir desta imagem, vocês deverão produzir aí uma poesia. Não é nem um poema. Quem conseguir fazer em forma de versos, melhor. Quem não conseguir, pode fazer em forma de prosa. E compartilhem conosco, por favor. E não esquece de marcar, né? Isso. E rapidinho, um beijo, Antônio Augusto. Um beijo, Antônio Augusto. Eu mando salve na outra aula, que eu esqueci o nome da escola. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Até, gente. Beijos.